Eu saúdo meus irmãos com a paz do nosso suficiente Salvador Jesus Cristo. O que eu vou falar vou ser breve e momentâneo. Amém? Livro de Lucas, capítulo 23, o versículo 1 ao 3 ao 31. Livro do Apocalipse, capítulo 6, o verso 16, Lucas capítulo 23, o verso 35, Salmo capítulo 22, o versículo 18 e o versículo 7. Lucas capítulo 23, o versículo 36, Salmo 69, o versículo 21, Livro de Lucas, capítulo 23, o versículo 46 e o 47. Livro de Êxodo, capítulo 26, o versículo 31 ao 33. Salmo, capítulo 31, amém, o versículo 5. Livro de Lucas, capítulo 23, o versículo 37, amém? Livro de Lucas, capítulo 8, o versículo 2 ao 3. Lucas, capítulo 23, o versículo 54 ao 56. Livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 10. Quinto livro da Bíblia, capítulo 5, o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 34 ao 35. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 12 ao 17. Epístola de 1 João, capítulo 3, o versículo 23. Epístola de 2 João, capítulo 5, verso 1. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 19. Livro de Salmo, capítulo 41, verso 9. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 17. Mateus, capítulo 10, o verso 24. Livro de Marcos, capítulo 9, o versículo 37, livro de Lucas, capítulo 9, o versículo 48, livro de Lucas, capítulo 10, o versículo 16, Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 19, Salmo, capítulo 41, verso 9, livro de Lucas, livro de Evangelho de João, capítulo 13, o verso 17, Mateus, capítulo 10, o versículo 24, livro de Lucas, capítulo 6, o versículo 40, Evangelho de João, capítulo, versículo 20, Evangelho de João, capítulo 13, o verso 15, livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 27. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Isaías, capítulo 2, o versículo 11. Isaías, capítulo 25, o versículo 9. Evangelho de João, capítulo 4, o verso 10 ao 14. Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 37 ao 38. Livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 17. Livro de Provérbio, capítulo 3, o versículo 7, Romanos capítulo 12, o versículo 20, o quinto livro da Bíblia, capítulo 32, o versículo 35, livro de Provérbio, capítulo 25, o versículo 21
ao 22. Livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 14. Mateus, capítulo 5, o versículo 44. Livro de Lucas, capítulo 6, o versículo 28. Romanos, capítulo 12, o verso 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 4 ao 11. Romanos, capítulo 12, o versículo 6. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 12. Livro de Efésios, capítulo 5, o versículo 18 ao 20. Livro de Gálatas, capítulo 3, o verso 16 ao 17. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16. Livro de Gálatas, capítulo 4, verso 5. Livro de Efésios, capítulo 5, o verso 1 ao versículo 3. Êxodo, capítulo 29, o versículo 18. Salmo, capítulo 40, verso 6. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 22 ao 24. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 5. O quinto livro da Bíblia, capítulo 18, o versículo 15 ao versículo. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, o versículo 3. Livro do profeta João, capítulo 1, o versículo 26 até o versículo 31 ao 32, ao 33, ao versículo 50. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 6. Mateus, capítulo 3, o verso 1. Livro de Marcos, capítulo 1, o verso 4. Livro de Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 2. Que Deus possa estar abençoando, guardando, protegendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse dia, nessa celebração, nesse grande feriado, que Deus possa estar abençoando toda a família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Aleichem. A paz esteja convosco. A paz esteja no lar de vocês. Amém? Obrigado.